Questão 7. João vivia com José em união estável homoafetiva. João faleceu deixando um único bem, um apartamento adquirido antes do início da união estável. O apartamento é antes da união estável, então ele é um bem particular. Ou seja, ele não é meeiro, ele é apenas herdeiro do bem particular. Maria e Joana são filhas de João. Sobre a partilha dos bens de João, o José vai concorrer igual 1/3 para Maria, 1/3 para Joana, 1/3 para José, o namorado de João. É 1/3. Se fossem os mesmos filhos, respeitado no máximo 1/4, é 1/3 para cada um. Quando é filho diferente, não respeita aquele negócio de 1/4 lá. O José metade não, porque não são bens, particulares, não foi adquirido com esforço comum. José, Maria e Joana vão receber o mesmo quinhão da herança deixada por João. Sim, é essa. José receberá metade do valor atribuído aos filhos de João? Não, vai receber igual. Ele é herdeiro igual. José receberá metade? Não. José não participará da sucessão, tendo em vista a inexistência de bens adquiridos durante a união estável? Não. Ele é herdeiro. A letra C, correta. Se quisermos implementar, eu acho muito comprido esse comentário da professora. Jesus amado. Mas vamos ler, né? Quem sabe? Nossa, vamos ver os primeiros alunos. Não, vamos ver a professora. Professora, o que você está falando? Para que escrever desse tanto? Antes de analisarmos as assertivas, vamos aos comentários. A união estável entre homem e mulher tem previsão no artigo 226, parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. O referido dispositivo constitucional é regulamentado pelo artigo 723 do Código Civil. Reconhecida como entidade familiar, a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. A união homoafetiva foi reconhecida como entidade familiar pelo STJ pela primeira vez em 2008. Antônio de Pádua Ribeiro. Indo além, em 2011, o STF reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar no julgamento conjunto da ação direta de inconstitucionalidade 4277 e a DPF 132. Posteriormente, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 175, que trata do casamento civil, bem como da conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo e obriga os cartórios a realizarem casamento entre os casais do mesmo sexo. Considera-se, pois, exemplificativo o rol das entidades familiares previstas na Constituição Familiar. Então, o rol das entidades familiares da Constituição Federal é exemplificativo. Outra questão importante no que toca à sucessão do companheiro. O legislador do Código Civil de 2002 deu, no âmbito dos seus direitos das sucessões, tratamento diferenciado quanto ao cônjuge ou companheiro. A sucessão do companheiro é tratada no artigo 1790, enquanto que a do cônjuge no 1829. Anote, acontece que o STF, em sede de repercussão geral, no recurso extraordinário, entendeu ser inconstitucional tal distinção, devendo ser afastada a incidência do 1790 para ser aplicada a regra do 1829 em ambos os casos, tanto de companheiro quanto de cônjuge. Isso significa que, se duas pessoas vivem em união estável e não celebram um contrato de convivência, serão aplicadas as regras do regime comunhão parcial de bens, e nessa situação concorrendo o companheiro sobrevivente com os descendentes. Ele só participará da sucessão se o autor da herança tiver deixado os bens particulares. O caso que é o caso da questão, né? Com isso, se ele não deixou bens particulares, ele é meio. Com isso, aplicaremos o inciso 1 do artigo 1829, que dispõe que a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: aos descendentes em concorrência com cônjuges com o sobrevivente, salvo se for casado no regime de comunhão universal ou separação obrigatória, né? Ou, se no regime da comunhão parcial, ele não deixou bens particulares.
o autor da herança não deixou bens particulares, ou seja, deixou bens comuns, eles não concorrem. Porque se deixou bem comum, ele é meieiro, ele não é herdeiro, né? Portanto, como João deixou um único bem, um apartamento adquirido antes, José participará concorrendo com João e Maria. Se não deixou bens particulares, não herda, mas ele é meieiro. Terceiro ponto a saber é a cota de cada herdeiro que a resposta é dada no 8.3.2. Em concorrência com os descendentes, cabe ao cônjuge quinhão igual a dos que sucederem por cabeça, não podendo ser inferior à quarta parte da herança, se for pai dos herdeiros. Se for ascendente dos herdeiros com que concorrer, cada um receberá um terço. Bom, com base nas explicações, sabemos que ele receberá um terço. Está incorreto. Com base nas explicações, sabemos que receberá um terço, em harmonia com as explicações, tal, com base nas explicações. Agora, 6. Caso tivesse adquirido bens durante a união estável, ele teria direito à metade por ser considerado meeiro, né? Caso o namorado eles estivessem juntos, adquiridos bens juntos durante a união estável, José, teria direito à metade por ser considerado meeiro. Mas, no que toca a esses mesmos bens, não participaria na qualidade de herdeiro, somente com relação aos bens particulares. Imagina que ele tivesse adquirido bens durante a união estável, José teria direito à metade por ser considerado meio. Mas no que toca a esses mesmos bens, ele não seria herdeiro, somente em relação aos particulares que ele é herdeiro, tá? O direito meatório decorre do regime de bens do casamento ou da união estável. Extinta a relação pela morte, o viúvo ou a viúva fará jus à meação, de acordo com o regime de bens. E além dela, poderá vir a participar da sucessão do falecido. Então, o viúvo ou a viúva faz jus à meação, de acordo com o regime de bens, e além da meação, pode participar da sucessão do falecido juntamente com os descendentes ou ascendentes. Na ausência deles, recolherá todo o patrimônio sozinho. Pois é. Questão muito interessante. Questão 7 minutos.